capa já do jeito já. Meus irmãos, graça e paz, boa noite a todos. Chegou o momento mais sublime do culto, o momento em que nós iremos ouvir a palavra. Não se distraia, não converse, olhe para o celular só para buscar referência bíblica a partir desse momento. Não se distraia, tá bom? A gente vai fazer a oração por Bruno, crendo que Deus irá usá-lo para falar com todos nós essa noite, em nome do Senhor. Pai, eu quero apresentar o teu filho, o teu servo, que a partir de agora vai transmitir a tua palavra. Que aquilo que está proposto no seu coração, haja em ti o sim e o amém, a concordância do céu, e o teu Santo Espírito possa, Senhor, revelar, inspirar e abençoar a mensagem do teu filho para todos nós nessa noite aqui, na tua casa, na tua igreja. Ser com ele e prepara o nosso coração de maneira, Senhor, que a gente possa absorver a palavra como uma semente plantada em uma terra produtiva, que possa produzir a 30, a 60 e a 100 por um. Assim é que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, Senhor. Amém. Eita, rapaz, faz tempo que nós não temos um culto assim com a chuvinha, né? Deixa eu só abrir aqui o meu arquivo. Meus irmãos, hoje eu vou me servir, eu vou trazer meio que uma temática hoje, aqui uma mensagem temática para a gente refletir, mas eu queria me apossar de um texto do livro de Jó. Vocês possam abrir comigo aí, Jó, capítulo 21. Eu vou ler do verso 1 ao verso 17. E acho que ela vai colocar aqui a Raíssa, né? Vai projetar ali. E o tema, irmãos, que eu vou me servir é o do versículo 15, que Jó meio que faz uma pergunta, né, retórica ali diante da conversa que ele estava tendo com seus amigos. E ele fala assim: quem é o Todo-Poderoso para que o sirvamos? E que vantagem nos dá orar a Ele? Então o tema da mensagem é esse: quem é o Senhor para que a gente sirva a Ele? E que vantagem há a gente orar a Ele, ou seja, se relacionar com Ele? Qual é a vantagem que tem a gente se relacionar com esse Deus? Né? E eu vou ler o texto para vocês. Jó, quer dizer, capítulo 21, verso 17. Até o verso 17, vou ler para vocês. Fala assim um texto: então Jó respondeu: escutem com atenção as minhas palavras, seja esse o consolo que vocês haverão de dar-me. Suportem-me enquanto eu estiver falando. Depois que eu falar, poderão zombar de mim. Acaso é dos homens que me queixo? Por que não deveria eu estar impaciente? Olhem para mim e ficarão atônitos. Tapem a boca com a mão. Quando penso nisso, fico aterrorizado. Todo o meu corpo se põe a tremer. Por que vivem os ímpios? Porque chegam à velhice e aumentam o seu poder. Eles veem os seus filhos estabelecidos ao seu redor e aos seus descendentes diante dos seus olhos. Seus lares estão seguros e livres de medo. A vara de Deus não os vem ferir. Seus touros nunca deixam de procriar. Suas vacas dão crias e não abortam. Eles soltam seus filhos como um rebanho. Seus pequeninos põem-se a dançar. Cantam acompanhando a música do tamborim e da harpa. Alegram-se ao som da flauta, passam a vida na prosperidade e descem à sepultura em paz. Contudo, dizem eles a Deus: deixa-nos, não queremos conhecer os teus caminhos. Quem é o Todo-Poderoso para que o sirvamos? Que vantagem nos dá orar a Ele? Mas não depende deles a prosperidade de que desfrutam. Por isso, fico longe do conselho dos ímpios. Pois quantas vezes a lâmpada dos ímpios se apaga? Quantas vezes a desgraça cai sobre eles? O destino que em sua ira Deus irá lhes dar.
Como eu falei para vocês, irmãos, o que eu quero trazer aqui para a gente é uma mensagem temática. Eu quero fazer uma sistemática diante do versículo 15, diante dessa indagação, dessa pergunta retórica que Jó, ele faz ali diante dos seus amigos, perguntando quem é o Senhor, porque o que Jó está dizendo aqui é uma pergunta que os ímpios fazem. Quem é o Senhor para que a gente sirva a Ele? Qual é a vantagem que tem a gente servir esse Deus? Sendo que a nossa vida é bela, né? Eu desfruto dos prazeres da vida, né? Tenho aí muitos bens materiais, a minha vida é tranquila, tá tudo, eu tenho tudo do bom e do melhor, então para que eu vou querer esse Deus? Então Jó retrata que isso é uma das perguntas, um dos questionamentos que os ímpios fazem diante de Deus. E é interessante, irmãos, porque se o contexto de toda essa conversa aqui é porque, acho que boa parte de vocês conhece a história de Jó, né? Jó era um homem abençoado, um homem que tinha uma família abençoada, um homem que tinha muitas riquezas, e um homem temente a Deus. Que o próprio Deus fala a respeito disso dele, né? Quando a gente vai ler o livro de Jó, que Satanás chega, que os anjos de Deus, os filhos de Deus chegam na presença de Deus, e Satanás também vem, né, para se apresentar, para poder questionar a santidade de Jó, né? E Deus permite que o inimigo, né, tocasse muitas coisas da vida de Jó, a não ser na vida dele. Na vida de Jó, Deus não permitiu. Mas quem conhece a história sabe que Deus permitiu que Satanás fizesse um reboliço, irmãos, na vida de Jó. Ele tocou em tudo, em filhos, em tudo que você possa imaginar. E a última coisa que ele ainda veio sobre ele foi uma doença, uma enfermidade, uma lepra. E os amigos de Jó acreditavam que Jó, ele estava naquela situação porque ele tinha cometido algum pecado, algum erro. E ele, se você for ver, depois que os amigos de Jó começam a falar com ele, conversar, eles começam a instigar Jó, que Jó confessasse o seu pecado, que Jó falasse qual foi o seu erro, né, qual era o que ele tinha cometido, porque alguma coisa ele tinha feito, porque não tinha como uma pessoa sofrer uma tamanha dificuldade daquela, sem ter feito alguma coisa de errado. Então, a mentalidade dos amigos de Jó era essa. Aí Jó pega e faz essa indagação, que não, porque se fosse por isso, os ímpios era para estar tudo morto já, né? Porque o que o ímpio faz contra o nosso Deus, né, contra os princípios do Senhor, contra os mandamentos de Deus, ele já era para estar todo mundo fulminado. Aí Jó, não é bem assim. Porque olha, só você olhar para o ímpio, eles fazem tudo, não temem a Deus, não têm amor pelo Senhor, e mesmo assim estão ali, prosperam, né? São felizes, têm lá suas coisas, seus filhos crescem, amadurecem, não acontece nada de ruim com eles. Então Jó usa esse argumento. Então o contexto é esse, irmãos, do texto de Jó. E é interessante, irmãos, essa mentalidade que é apresentada aqui em Jó. A gente pode até fazer algumas, já que nesse momento, fazer algumas reflexões. A primeira é que a gente sabe que o mundo é assim. Muita gente hoje, no mundo afora aí, não quer seguir os caminhos do Senhor porque não quer renunciar às suas vontades, à natureza, né, pecaminosa, e seguir o caminho de Cristo, renunciar a si mesmo. Tem muita gente que não quer. Então, não há vantagem nisso. Não há vantagem a gente seguir esse Deus, ao qual pede muito da gente, né? Então, tem muita gente, principalmente aqueles que são os ímpios. Depois a gente vai mais para frente, vamos ver mais ou menos como é essa metade do ímpio, o que é o ímpio. Mas a gente vê que no mundo, irmãos, boa parte das pessoas hoje, elas não querem Deus porque simplesmente não querem negar a si mesmo, e muitas das vezes agem muito pesado o ensinamento de Cristo, e preferem, não quero o Senhor. Mas é interessante que hoje a gente vive outra coisa também, que na minha convivência com as pessoas eu percebo também, é que hoje as pessoas vivem como ímpio, e mesmo assim ainda dizem que Deus abençoou, que Deus está protegendo. Um exemplo a vocês aqui, eu tenho colegas que às vezes já contaram para mim, né, que é um exemplo, que o cara estava lá praticando o adultério, traindo a esposa, aí o cara teve um livramento e ele disse que foi Deus que deu o livramento. Entende? Então o ímpio hoje está tão atualizado de uma maneira que às vezes o cara faz as coisas erradas, a pessoa faz as coisas erradas, aí supostamente recebe uma proteção, uma coisa assim do tipo, entende? E disse que foi Deus. Ou a pessoa literalmente prospera de maneira errada, com fraco atua, com coisa errada, e simplesmente diz que foi Deus que abençoou. Como é que pode? Então Deus está compactuando com o erro agora? É claro que não. Isso tem uma resposta bem fácil para isso, e que isso é muito assim, bem claro no meu coração e na minha consciência,
é de que o inimigo, irmãos, ele também dá as coisas para os seres humanos. Ele também, nessa perspectiva de mundo, nessa visão de mundo, de que ser abençoado é ter bens materiais, o inimigo também ele dá. O que foi que o inimigo ofereceu para Jesus, quando ele estava lá no monte da tentação? Se tu se prostrar diante de mim, eu te dou tudo isso daqui, ó. Vendo esses reinos aqui? Toda essa glória aqui desses reinos, eu te dou. Foi me dado, eu te dou para tu. Só se prostra diante de mim e me adora. Né? Ele dá as coisas. Esse dia o Duda até mandou um vídeo para mim, de um cara que é bruxo. Ele estava até falando do vídeo, o cara falando, o bruxo, para que eu vou querer ser, para que eu quero ser evangélico? Para que ser evangélico? Aqui, ó, tem minha BMW aqui, o demônio me deu a minha BMW, me deu isso, aí mostra lá os bens que ele tinha, sabe? E ele se gloriando, irmãos, porque dizia que Satanás é que tinha dado a ele, e foi Satanás mesmo que deu. Mas, então, assim, a gente vê essa coisa hoje no mundo, né? A gente vê muitos pastores aí, não gosto muito de falar isso, mas a gente tem que falar, porque já que está escancarado aí, né, no mundo gospel, muitos pastores que, infelizmente, irmãos, enriquecem fazendo coisa errada, enganando as pessoas, sabe, usando de má fé, manipulando, e enriquece. Ainda diz que foi Deus que abençoou. Não é uma loucura que tem no meu gospel aí, né? Então o ímpio, ele tem essa atitude perante Deus. Quem é o Senhor? Para que eu sirva Ele? Quem é? Vale a pena não. Para que vantageado orar a Ele? Sendo que eu já tenho tudo que eu preciso, né? E outra coisa também que eu acho bem interessante, diante da história de Jó, que eu não poderia passar, já que eu já citei Jó, é sobre essa questão, irmãos, das dificuldades, porque a gente sabe que nós, como seres humanos, a gente, quando está passando por lutas, a gente tem uma tendência a ser mais sensível à presença de Deus, né? Isso não, eu creio que não acontece só comigo, né? Nem só com você. E eu acho que boa parte das pessoas que estão aqui vieram a Deus por algum motivo, através de alguma dor, algum sofrimento, alguma dificuldade que estava passando. Eu, particularmente, eu vim porque se eu não viesse, eu ia morrer. Não estava mais nem aqui. Então, eu vim por conta de um livramento, como vocês sabem, que eu tive lá em Fortaleza. Então, a gente tem essa tendência, né? E muitas das vezes a gente traz isso para a nossa vida de fé. E muitas das vezes a gente só quer desenvolver a espiritualidade, ou caminhar com Jesus, ou ter uma vida devocional mais intensa, quando a nossa vida a gente está passando por alguma luta, por alguma dificuldade, né? E a história de Jó, irmãos, ela serve para mostrar para a gente que não é só nesses momentos, né? E que a gente tem sim condições de buscar a Deus também na abundância, né? Quando tudo vai bem, a gente também ser pessoas tementes a Deus, pessoas que anseiam pela presença de Deus, né? Em todos os momentos. E a gente pode ver isso na história de Jó, porque o próprio Jó, irmãos, quando o inimigo foi até ele, estava meio perdido, até o inimigo se surpreendeu com a vida de Jó. Ele foi chutando. Tanto que ele começou, o teu servo é desse jeito aí, porque tu dá tudo para ele, é uma benção a vida dele, então é por isso que ele é temente a tu, foge do mal, né? O cara é temente, ele tem tudo. Aí, não, pois, Deus pode falar, toque aí, só não toque na vida dele. Aí começou o inimigo, tirou os bens, gado, aí depois aconteceu um catástrofe lá, os filhos também foram, né? Aí depois veio a lepra de Jó, veio a doença, né, em Jó também. A mulher possivelmente deve ter abandonado, porque ela mandou Jó amaldiçoar o Deus dele e morrer, daí ele não fez isso. Então assim, o cara passou por vários perrengues, então tanto na bonança como na escassez, Jó ele foi fiel a Deus. E é isso que a gente também precisa aprender a ser também, em todos os momentos. Seja no momento de bonança, como no momento também de dificuldade, seja emocional, seja financeira, seja qual for. A gente tem que aprender a buscar Deus em todos os momentos. Em todos os momentos. E Jó, ele era um cara desse jeito. As Escrituras vai testemunhar que Jó, ele tinha um costume de até mesmo oferecer sacrifícios em prol dos seus filhos. O homem era tão devoto, né? Então a gente precisa ter essa atitude. Então, diante, irmãos, dessa introdução, eu queria compartilhar com vocês também os objetivos que eu quero com essa reflexão, com essa meditação para a gente hoje. O primeiro objetivo que eu queria compartilhar com vocês, irmãos, é que eu queria que o nosso coração entendesse, Michel até abriu o culto falando sobre a questão da volta de Cristo, né, que ela vai acontecer. Mas o meu objetivo é que nosso coração entenda, irmãos, que servir a Deus vale a pena, independente da situação que a gente passe.
que servir a Deus vale muito mais a pena do que a gente viver para o nosso bel prazer, para os nossos prazeres momentâneos. Né? Isso é muito importante, por quê, irmãos? Porque assim, principalmente para quem é jovem, né, que tem esse contexto de escola, que estuda, né? Eu me lembro que quando eu estudava, depois que eu tinha me convertido, eu estava na Leão de Judá, já na clínica, e depois que eu já tinha terminado o tratamento, eu comecei a poder frequentar a escola e terminar meu ensino médio. E eu me lembro que quando eu ia para a escola, irmãos, eu vivia a realidade das outras pessoas, via o povo tudo namorando, né, indo para as festas, coisa que eu já tinha vivido antes. Eu confesso para vocês que em alguns momentos eu fiquei meio balançado em querer voltar novamente, querer viver aquilo, não querer mais usar droga, porque eu sei o que a droga fez comigo, a destruição que aquilo me destruiu. Mas pode ser que depois que eu fosse para aqueles ambientes ali, para voltar para a estaca zero era bem rapidinho. Mas aquele primeiro momento que eu só queria era curtir a vida. Era viver que nem o povo que não teme a Deus. Namorar bem muito, para as festas, curtir, ter aquelas alegrias momentâneas, porque é tudo alegria momentânea, porque depois que acaba a festa, eu falo por experiência própria, fica um vazio dentro do nosso coração, né, que a gente não sabe nem explicar, uma ressaca, um negócio meio estranho, enfim. Então, o que eu quero que a gente entenda no nosso coração é isso, que a gente vale muito mais a pena a gente servir a Deus, né, andar no caminho de fidelidade, no caminho reto, do que a gente se bandeirar pelo caminho do ímpio. E não só nesse sentido de jovem, mas também nós que somos adultos, às vezes a gente convive com pessoas, quem trabalha em empresa, às vezes eu mesmo trabalhando na empresa, até não faz muito tempo não, irmãos. Uma vez eu conversando com os amigos assim, de trabalho, né, os irmãos lá falando, exemplo, sobre essa questão de prestar em dinheiro com juros, sabe? Né, as pessoas e tudo e tal, né? Aí tem um cara que falou, ei, mas tu devia fazer isso, não sei o que e tal, porque dá para tu ganhar muito dinheiro e tudo. Meu lado humano, irmãos, rapaz, era mesmo. Só que ao mesmo tempo, não, isso não dá certo não. Isso não me pertence não, isso não é de Deus não. Eu peguei, não, eu não posso não. Eu peguei e falei, não, cara, mas não dá certo para mim não, porque né, a minha crença em Cristo não me permite a fazer isso. Né? Mas em alguns momentos, irmãos, eu me senti balançado, sabe? Pela facilidade do ganho, do lucro. Né? Eu me senti tentado. Só que eu me lembrei, não, mas vale muito mais a pena eu andar no caminho da retidão. Eu andar no caminho do Senhor, fazendo aquilo que agrada a Ele, do que eu me deixar me levar por causa de um bem material e não fazer a vontade de Deus. E a segunda coisa que eu poderia compartilhar com vocês, irmãos, assim, é o objetivo mesmo, é para a gente ver como é que estão as nossas motivações. Como é que a gente se vê diante daquilo que o mundo apresenta para a gente. Né? Porque a forma como a gente se comporta, irmãos, no meio da sociedade, como a gente se comporta nessa terra, mostra como está o nosso coração. Né? Mostra como a gente, quais os nossos anseios, quais os nossos prazeres da vida, o que é aquilo que a gente mais quer. Né? Se é ter uma vida boa só nessa terra, né? Ou se a gente também anseia e espera naquilo que está nos aguardando, que é a nossa morada, a Nova Jerusalém, né? Nos altos céus, onde o Senhor está, a morada que Deus está guardando para cada um da gente. Né? Então, o meu objetivo é esse, é que a gente tenha essa mentalidade, que isso fique fixado no nosso coração, e eu quero tentar responder aqui essa indagação de Jó, né? Quais as vantagens que nós temos de a gente se relacionar com o nosso Deus e a gente ser temente a Ele. Né? É o que eu quero nessa noite aqui. Mas antes de eu compartilhar com vocês, irmãos, quais são as vantagens que as Escrituras ela nos apresenta de a gente seguir esse Deus, a gente ser fiel ao nosso Deus, o primeiro que eu queria destacar aqui para vocês é sobre a questão dos ímpios, né? Do que é esse mundo dos ímpios, ou até mesmo o que é o ímpio. Na carta de João, irmãos, ele fala algo bem interessante, em 1 João, em uma das suas cartas, no capítulo 2, no verso 16, né? Alguém para trazer um copo d'água? Traz um copo d'água para mim, Marcelo, por favor. Para colocar aí, 1 João. É 1 João. Já quase no finalzinho, Raíssa. O texto ele fala assim, irmãos: pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne,
A cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo. Mais uma vez aqui. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Então, esse daqui, irmãos, assim, de maneira assim, bem resumida, a gente pode interpretar que isso é o mundo dos ímpios, porque é isso que o ímpio ele anseia, aquele que não conhece a Deus, que é a cobiça da carne e dos olhos, que eu faço aqui a mesma junção, que para mim é a mesma coisa, né, e a ostentação dos bens. E no contexto que a gente leu, o contexto que eu falei para vocês de Jó, os ímpios fizeram essa indagação, essa pergunta a si mesmo, né, que vantagem há servir a Deus, porque eles vinham para isso daqui, para a ostentação dos bens, dos prazeres, porque era isso que eles queriam. Então, tudo isso, irmãos, que o mundo apresenta, viver, hoje existe uma filosofia de vida aí no mundo aí, né, que o cara tem que viver para si, né, o hedonismo puro, só pensando em si, nos seus prazeres, né? Hoje eu de vez em quando eu vejo um pouco de rede social, né, eu vejo até que, pra vocês terem ideia como o mundo está tão louco do jeito, gente, que até essa questão de você construir uma família, se casar, está virando cada vez mais assim algo ruim aos olhos das pessoas. Que o bom mesmo é ficar aqui com uma, com outra aqui, e sair namorando com todo mundo, no meio do mundo, com seus prazeres e tudo, porque é isso que é bom mesmo e pronto. É essa imagem que o mundo está aparecendo, e você ter uma família, andar conforme Deus ele quer que a gente ande, né? É uma coisa que não serve mais. Então tudo isso daí provém do mundo, não é de Cristo, não é do Evangelho de Cristo. Então a gente precisa entender isso. Né? Então, a ostentação dos bens, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas provém do mundo. No livro de Gálatas, a gente pode até ter mais clareza, mais ou menos, se você quiser entender mais ou menos o que é os frutos da carne. Na carta de Gálatas, no capítulo 5, a partir do verso 19, Paulo ele meio que expressa ali, né, quais são os frutos da carne. Que ele fala: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo e dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, a cobiça da carne, irmãos, o que é as obras da carne, são tudo isso daqui que Paulo ele coloca aqui, né, que ele escreve aqui na carta de Gálatas. E se a gente olhar para o mundo afora, a gente vê que é isso tudo que o mundo vive. É facção, né, não só facção criminosa, né, porque facção ela tanto pode se estabelecer até mesmo dentro da igreja, se tem facção também, os grupinhos, né, e tudo. Então todas essas coisas aqui, irmãos, é que o mundo aí apresenta, e que o mundo vive, as obras da carne. Então a gente precisa entender, e eu queria que o nosso coração entendesse, meu intuito é isso, como eu falei para vocês, é que a gente entenda que, por mais que tudo isso, as coisas da carne são prazerosas para a gente, mas vale muito mais a gente renunciar a isso, para sempre permanecer nos caminhos do Senhor. E aqui eu queria entrar nos motivos, que eu queria compartilhar com vocês. O primeiro motivo, irmãos, que eu poderia compartilhar com vocês, é a paz que Cristo ele dá para a gente. Em João, no capítulo 14, verso 27, Jesus, quando ele fala dessa questão que ele vai subir, mas ele fala que ele vai dar a paz dele para cada um de nós. E ele fala que a paz que ele dá não é como a paz que o mundo dá. É uma paz que vai além da nossa compreensão. Porque a paz que o mundo dá, irmãos, a tranquilidade que o mundo dá, muitas das vezes está ligada à ostentação do bens, é quando a nossa conta está gorda, é quando está tudo bem. Mas a paz que Cristo dá, irmãos, ela não depende de uma condição. Ela vem sobre nós, pode o mundo estar desabando, mas a gente tem paz no coração e tem tranquilidade. E eu acredito que os discípulos, eles viviam essa paz, porque os caras eram perseguidos, os caras eram maltratados, né? E eles sentiam essa paz, eles continuavam ali no seu propósito, pregando o Evangelho, seguindo o caminho de Cristo, com toda dedicação. Então, assim, nada do que o mundo possa oferecer para a gente, irmãos, para nos trazer uma suposta alegria,
ou uma suposta paz, vai ser melhor do que aquilo que Cristo nos dá. Pode ter certeza que a paz que Cristo ele proporciona a cada um de nós é muito melhor do que a paz que o mundo dá para a gente. Porque, como eu falei para vocês, a paz e o prazer e a alegria que o mundo dá, muitas vezes é uma alegria momentânea, é algo assim, que só está naquele momento que está tendo o fuê, mas depois que acaba, fica só o vazio. E com Cristo não, irmãos, com Cristo é diferente. Então, a paz que Cristo ele nos dá, ela vai além da nossa compreensão, e ela não depende de uma situação para a gente sentir. Hoje, meus irmãos, graças a Deus, através dessa minha insistência, dessa minha constância no caminho da espiritualidade, de desenvolver a espiritualidade, eu tenho paz no coração. Eu posso dizer para vocês que hoje a vida para mim é muito mais prazerosa eu vivendo dessa maneira que eu estou vivendo, servindo a Deus, do que quando eu vivia os meus prazeres, né, na loucura que o mundo que eu vivi. Hoje para mim é muito melhor. Eu sinto muito mais paz consigo mesmo e meu coração é muito mais tranquilo porque eu sirvo a Cristo. E eu acredito que assim também é com vocês. Vocês sentem muito mais paz hoje no coração e têm muito mais alegria em servir a Deus do que servir ao mundo. Então a primeira vantagem, irmãos, que a gente precisa destacar é essa. E essa pergunta de João é até interessante porque ela é até bom a gente responder para a gente mesmo. E até mesmo quando alguém também vem nos indagar a razão da nossa fé, a gente sabe explicar como Pedro fala em sua carta. Então é muito importante que a gente tenha isso em mente. Que nada, irmãos, que o mundo possa oferecer para a gente vai se comparar àquilo que Cristo ele nos dá, da sua paz. Aqueles que seguem em seus caminhos. A segunda coisa que eu queria destacar aqui para vocês, irmãos, é que... Eita, Jesus! Glória a Deus! O bom é que está todo mundo em grupo. Se eu estivesse sozinho, rapaz... Não ia dar certo não, viu? Se tem um cabo que é melindroso, para trovão, irmão, sou eu, viu? Mas graças a Deus, tá vendo, irmãos, como é bom a gente estar em grupo, ó, tá vendo? Ei, mas essa foi forte, viu? Esse não foi forte. Se eu estivesse sozinho, rapaz. Eita. É Deus falando, viu, gente? Conosco aí, viu? No Antigo Testamento falava que Deus falava por meio dos trovões. Então, irmãos, o segundo ponto que eu queria destacar aqui para a gente, de que vale a pena a gente continuar sendo fiel a Deus e andar no caminho da fidelidade, é que o mundo, irmãos, aquilo que o mundo oferece, ele é passageiro. Essas escrituras, ela é muito clara. No livro de... tanto que na carta que a gente leu, em 1 João, no capítulo 2, no verso 17, João ele continua falando, ele fala sobre isso, ele fala que o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, o mundo, irmãos, ele passa, tudo que a gente vê aqui, os bens que a gente pode conquistar, né, é tudo passageiro. Mas aquele que faz a vontade de Deus, ele se permanece para sempre. E para fortalecer ainda mais essa ideia, eu queria ler mais com vocês alguns versículos. Em Salmos, capítulo 49, verso 16 ao verso 19, o texto ele fala assim: não se aborreça quando alguém se enriquecer e aumentar o luxo de sua casa, pois nada levará consigo quando morrer. Não descerá com ele o seu esplendor? Embora em vida ele se parabenize, todos os elogiam, pois você está preparando e ele se juntará aos seus antepassados que nunca mais verão a luz. Ao salmista, mais uma vez falando aqui sobre essa questão da gente não se aborrecer, não se incomodar com o sucesso dos ímpios. Porque tudo aquilo que a gente pode conquistar material, irmãos, não é a coisa mais importante na vida, porque tudo isso é passageiro. Então o mundo ele é passageiro. Outro salmo também que traz a mesma ideia é o Salmo 37, que fala assim, eu vou ler até o versículo 9, Salmo 37, não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos,
Pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor e confie nele e Ele agirá. Ele deixará como alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal, pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Amém, igreja? Então as Escrituras, irmãos, elas dão testemunho disso para a gente. É por isso que Paulo aos Coríntios, ele fala, né, irmãos, para a gente se atentar naquilo que não se vê, porque aquilo que não se vê é eterno, mas aquilo que se vê é transitório, é passageiro, passa. A traça e o ferrugem corroem. A igreja está com 2 anos de ferro, está correndo tudo aí, ó. Ela tem que fazer uma nova reforma. Por quê? Porque tudo isso é passageiro, irmãos. Tudo. Então, se você ainda não está tendo a vida que você quer, ou se você ainda não tem os bens que você que queria ter e não tem ainda, não se incomode com isso não, irmãos. Confie no Senhor. Descanse no Senhor. Se o outro está tendo, amém. Que ele está tendo, né? Segundo ponto que eu queria compartilhar com vocês aqui, e tem muito a ver com o primeiro, é de uma fala de Jesus, que vocês conhecem muito bem, que é Marcos no capítulo 8, no verso 36 e verso 37, Jesus ele fala assim, faz meio que uma pergunta também retórica, pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta? A pessoa viver para o seu bel prazer, ganhar o mundo inteiro, seja qual for, não sei quais são as suas conquistas diante do mundo, né? Mas perder a alma, irmãos, não adianta nada, porque nada se compara, irmãos, àquilo que Cristo está preparando para a gente, que é a nossa morada, é onde não vai haver choro, nem tristeza, nem dor, nem doença. Esse é o lugar que a gente mais tem que almejar. Então o que adianta? E quando eu estava refletindo nisso daqui, irmãos, uma das coisas que Deus falou muito ao meu coração, né, é a respeito de a gente colocar Deus nos nossos projetos de vida. Muitas das vezes a gente pensa em ganhar o mundo, né, para si, seja qual for a sua visão de mundo, qual é aquilo que você almeja, mas pouco a gente coloca Deus nos nossos projetos de vida. E a gente precisa aprender a fazer isso. Porque de uma coisa eu aprendi na minha caminhada de fé, irmãos, não adianta nada eu ganhar o mundo inteiro, conquistar várias coisas, se Deus não está naquilo que eu quero para mim, se Deus não está nos meus projetos de vida. Então isso também se aplica dessa maneira também. O que adianta eu conquistar vários diplomas, várias coisas aí na vida, mas se Deus não está no negócio, se Deus ele não está em primeiro lugar. Então, mais outro vão? Acho que não. Não. Mas enfim, então é uma coisa que a gente precisa ter em mente, gente. O que adianta a gente ganhar o mundo inteiro, né? E Cristo não está no negócio, não está nos nossos projetos de vida. O que Provérbios, capítulo 16, verso 3 fala? Consagra ao Senhor todos os seus planos, seus projetos, e eles serão bem-sucedidos. E a palavra consagrar, irmãos, no dicionário, ela tem um significado de dedicar a Deus. Então, o que o autor está querendo dizer para a gente é: dedique ao Senhor todos os seus planos, os seus projetos. Coloque à disposição de reino aquilo que também você quer para a sua vida. Né? Então, assim, irmãos, o segundo ponto era esse. O terceiro ponto que eu queria compartilhar com vocês aqui, e o último ponto, né, e depois tem a conclusão, é a mentalidade, irmãos, da ressurreição de Cristo. A gente ter isso firmado em nosso coração e na nossa mente.
Porque, como eu falei para vocês, tudo isso que a gente conquista aqui, vive aqui, irmãos, é passageiro. Um dia tudo isso vai passar. É por isso que cada vez mais eu tenho procurado desenvolver no meu coração, acalmar ele, entender que, por mais que eu não conquistei ainda coisas, bens materiais que eu poderia conquistar, está tudo bem. Né? Se um dia eu conquistar, amém por isso. Mas se eu não conquistar, não tem problema. Né? Porque Deus sabe o que é o melhor para mim, Ele só manda eu confiar nele. Ele sabe do que eu preciso, então não tenho que muito me espernear. Mas Paulo, ele fala, Lucas, no livro 17, no capítulo 10, no verso 17 ao verso 20, Jesus ele fala algo bem interessante, eu queria compartilhar com vocês, irmãos, né? Só para a gente introduzir esse terceiro ponto. Fala assim um texto: os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós, em teu nome. E ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. E eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Contudo, alegre-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus. Isso aqui é forte, irmãos. Olha só o contexto. Os discípulos vieram todo mundo feliz. Eles estavam curando os doentes, expulsando os demônios. Estava todo mundo alegre. Porque maravilhas estavam acontecendo por meio deles. Por meio do nome de Cristo. Aí Jesus, não para cortar o barato pela acredito, mas falou: mais importante do que isso daí, e vocês devem se alegrar muito mais do que por esse motivo aí, porque o nome de vocês está escrito nos céus, no livro da vida. Que no dia que eu voltar, vocês vão ressuscitar assim como eu ressuscitei. Então a nossa maior esperança, irmãos, é essa. É essa. Como Paulo fala, né? A nossa pátria não é desta terra. A gente é do céu, a gente é cidadão do céu. Só que muitas das vezes a gente vive como cidadãos dessa terra, né? Como se a gente fosse passar a nossa vida inteira aqui. Só que não, irmãos. A gente não é daqui, a gente é do céu. A gente é do reino de Deus. E essa verdade precisa estar firmada em nosso coração. Porque se essa verdade, irmãos, está firmada em nosso coração, pode ter certeza, isso vai mexer com a nossa vida, com a nossa estrutura, com a nossa visão de mundo. Por que eu falo isso, irmãos? Paulo, na primeira carta de Coríntios, no capítulo 15, já no finalzinho, ele começa a relatar um pouco sobre a questão da ressurreição. Ele fala mais ou menos assim, a base da mensagem do Evangelho, que é a ressurreição. Que ele até fala que se a gente não crê na ressurreição, então a nossa fé é em vão. E no finalzinho, irmãos, ele testemunha de como a fé, a crença que ele tinha na ressurreição se dava na vida dele em atitudes, em obras. E eu queria ler para vocês, no capítulo 15, a partir do verso 19, que Paulo ele fala assim: não há ressurreição, o que farão aqueles que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por eles? Também nós, porque estamos nos expondo a perigos a todo tempo, todos os dias enfrenta a morte, irmãos. Isso digo pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, o que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam. Comamos e bebemos, porque amanhã morreremos. Então Paulo ele faz aqui uma indagação bem interessante, porque ele fala: cara, eu lutei contra leões, eu enfrento a morte. Então se não há ressurreição, então por que eu vivo dessa maneira? Entende? Então Paulo ele tinha tanta convicção, irmãos, da ressurreição, de que a morada dele não era aqui. Era por isso que ele arriscava a sua vida, que ele não tinha medo da morte, que quando os irmãos estavam ali: não, Paulo, não volta para Jerusalém, não, a minha vida não tem valor algum, eu sou do céu, sou do alto. Então a perspectiva que Paulo tinha era essa, irmãos, e é uma das coisas que a gente precisa ter. E essas são vantagens, irmãos, que a gente tem por servir a Cristo. A nossa morada no céu, que por mais que, como eu falei para vocês, por mais que a gente não receba certas coisas que a gente almeja, né, mas não tem importância, porque a gente tem algo muito melhor nos esperando. Né, e é como Jesus, ele fala, se não me engano, em Lucas, no capítulo 19, que ele conta meio que uma parábola, né, do homem que já tinha adquirido muitos bens. Depois eu vou até trazer uma mensagem a respeito disso.
E ele fala, nesse texto, ele fala que a vida do homem não consiste naquilo que ele tem, em seus bens. Então, assim, a nossa esperança, irmãos, que a gente deve mais almejar é as coisas do alto, é as coisas eternas. Porque é isso que nos espera, é isso que nos aguarda. Então, a maior vontade que eu poderia compartilhar com vocês, de a gente seguir o nosso Jesus, caminhar com Ele, é essa. E essa é a esperança que a gente tem que testemunhar. Às vezes, quando lá no trabalho, eu testemunho muito para os meninos. Eu falo, cara, para mim, eu prezo muito mais pela minha salvação do que uma vida pregressa. Às vezes os irmãos contam lá das loucuras que eles fazem, né, os colegas de trabalho e tudo, e eu fico, meu Deus do céu. De vez em quando eu tenho a oportunidade, eu falo de Jesus, falo do Evangelho. Eu falei, cara, mas aí, ó, por mais que está vivendo aí, traindo, ficando com prostituta, traindo a sua esposa, as suas mulheres, mas você não leva para caminho nenhum não, cara. Porque que adianta vamos ganhar o mundo inteiro, mas perder sua alma, né? Eu sempre estou citando esses versículos para eles também, testemunhando. Porque o mundo é passageiro, irmãos. As coisas que a gente vive aqui, essas coisas, tudo que esses momentâneos aqui é tudo passageiro. Não estou falando isso aqui para a gente não ter momentos de prazer, né? Não comer o que a gente gosta, não trabalhar para conquistar aquilo que a gente quer. Não estou dizendo que eu sou contra isso daqui, ou que a gente não possa ter essas coisas. Mas a nossa maior esperança, a nossa maior motivação de viver, né? E a nossa maior conquista não é isso. A nossa maior conquista é o céu, é o reino de Deus, que através da nossa fé em Cristo a gente já alcançou. Amém, igreja? Porque a gente é salvo por aquilo que Cristo fez em nós, a gente acredita por nós, a gente acredita nisso, a gente acredita na obra de Cristo, Salvador, que Ele fez por nós na cruz. Então a nossa maior esperança é isso, né? E a resposta mais importante que a gente pode dar para aqueles que possam indagar e até mesmo para a gente, né? Que vale a pena sim a gente ser fiel ao nosso Deus e seguir a Ele. Amém? Vamos se pôr de pé, eu queria ter um tempo de oração, irmãos, com vocês.